Descubra como preparar uma lasanha irresistível, cremosa, cheia de sabor e recheada de memórias. Neste vídeo, você vai aprender passo a passo a receita clássica que conquista corações em cada camada. Ideal para almoços em família, jantares especiais ou aquele domingo cheio de amor. Prepare-se para um verdadeiro abraço em forma de comida. Ingredientes simples, resultado surpreendente. Molho branco cremoso, molho bolonhesa, encorpado, camadas que derretem na boca. Assista, se inspire e leve esse sabor para sua mesa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais receitas deliciosas. Deixe seu like e compartilhe com quem você ama. Comente aqui embaixo. Qual comida tem gosto de abraço para você? Lasanha à bolonhesa. Só de ouvir esse nome, já dá água na boca. Uma combinação perfeita de camadas de sabor, carinho e tradição. Para preparar essa delícia, começamos com o coração do prato, o molho à bolonhesa. Em uma panela bem quente, colocamos um fio generoso de azeite e refogamos cebola e alho picadinhos até dourarem e liberarem aquele aroma irresistível. Em seguida, entra a carne moída, que deve ser bem soltinha, dourada e temperada com sal, pimenta do reino e um toque de noz moscada. Quando a carne estiver bem cozida, adicionamos molho de tomate, de preferência um caseiro ou um bom passata rústico, e deixamos cozinhar em fogo baixo. Para o sabor apurar, algumas folhas de louro e manjericão fresco transformam esse molho simples em poesia. Enquanto o molho cozinha lentamente, preparamos um molho branco cremoso, também conhecido como bechamel. Em outra panela, derretemos manteiga e, aos poucos, adicionamos farinha de trigo, mexendo sem parar. Quando virar uma pastinha dourada, vamos colocando leite, aos poucos, até virar um creme sedoso. Um pouco de sal, pimenta branca e noz moscada completam o toque especial. Agora, com os dois molhos prontos, começamos a montar essa maravilha. Em uma travessa de vidro ou cerâmica, colocamos uma camada fina de molho à bolonhesa. Depois, uma camada de massa de lasanha, seguida de uma camada de molho branco. Por cima, um punhado generoso de queijo mussarela ralado. Repetimos esse processo, camada por camada, como se estivéssemos escrevendo uma carta de amor culinária, até preencher toda a travessa. Finalizamos com bastante molho, uma chuva dourada de queijo parmesão e, se quiser um toque especial, algumas folhinhas de manjericão fresco por cima. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 35 a 40 minutos, até a superfície ficar gratinada, borbulhante e com aquele dourado irresistível. Quando sair do forno, é preciso segurar a ansiedade e esperar alguns minutinhos antes de cortar, para que ela assente e cada fatia saia perfeita. A lasanha bolonhesa não é só um prato, é um abraço quente, é domingo em família, é celebração. Sirva com um sorriso, talvez uma taça de vinho, e prepare-se para os elogios, porque, quando feita com amor, ela conquista qualquer coração. E quando a primeira garfada toca o paladar, tudo silencia. A mistura do molho encorpado com a massa macia e o queijo derretido cria uma explosão de sabores que envolve a alma. Cada camada tem seu papel, cada ingrediente traz uma memória e juntos formam um espetáculo de texturas que se desmancham na boca como uma sinfonia suave. A carne, rica e suculenta, se encontra com o molho branco aveludado, e o queijo derretido se estica num fio de puro prazer. É impossível comer só um pedaço. A lasanha bolonhesa tem esse poder quase mágico de reunir as pessoas ao redor da mesa. É o tipo de prato que une gerações, menos a receita da avó, o toque da mãe, o entusiasmo do filho querendo raspar o queijo da tigela. Não há pressa quando se trata de lasanha. É uma comida para ser feita com calma apreciada, devagar, com olhos fechados e um leve sorriso de satisfação. E se sobrar, no dia seguinte, ela fica ainda mais saborosa. O molho penetra ainda mais na massa, o queijo firma sua presença e tudo ganha uma textura ainda mais harmoniosa. Muitos dizem que a lasanha amanhecida é um presente da culinária, e não dá para discordar. É o tipo de prato que nunca perde a majestade. Quer inovar? Você pode trocar o queijo por versões mais marcantes, como o provolone ou grana padano. Pode incluir um pouco de vinho tinto no molho bolonhesa para dar profundidade. Ou acrescentar legumes finamente picados, como cenoura e salsão, para trazer mais aroma e autenticidade ao molho. Mas o clássico é insuperável. A lasanha, a bolonhesa tradicional, tem um charme inabalável, um gosto de infância, de mesa cheia
de conversa boa entre garfadas. Ela é o tipo de prato que não precisa de muito para impressionar menos. Basta ser bem feita. Um forno aquecido, um molho preparado com tempo e carinho, um queijo de boa qualidade. E o resultado é uma explosão de sabor que aquece o coração. E quando você servir, verá nos olhos de quem prova aquele brilho silencioso que diz tudo. Isso aqui tem gosto de casa, tem gosto de amor. Prepare sua lasanha com alegria, sem pressa. Sinta o aroma invadir a cozinha enquanto assa. Veja o queijo borbulhar e escorrer pelas laterais da travessa. Sirva com orgulho, porque fazer uma boa lasanha é mais do que cozinhar, é oferecer uma experiência, um momento de puro prazer à mesa. É transformar ingredientes simples em uma memória inesquecível. E quando a travessa chega à mesa, é como se todo o ambiente mudasse. O cheiro se espalha como um convite, e os olhares se voltam com expectativa. Há uma reverência silenciosa antes da primeira fatia ser retirada, com aquele som inconfundível da espátula atravessando as camadas cremosas. O queijo estica devagar, quase como se não quisesse se separar do que está por vir. E então, o prato é servido. E quem prova, não esquece. A lasanha bolonhesa não alimenta apenas o corpo, ela alimenta lembranças. É o tipo de prato que marca encontros, reconciliações, aniversários, domingos comuns que viram especiais. Ela carrega consigo uma tradição italiana adaptada ao nosso paladar com paixão e por isso é tão amada em tantas casas. Em cada lar, há uma versão. Há quem coloque presunto entre as camadas, quem prefira mais molho branco, quem use massa fresca feita à mão. E é aí que está a beleza. Cada lasanha conta uma história diferente, mas todas compartilham o mesmo sentimento, menos aconchego. E não é só uma receita, é um ritual. O preparo é quase meditativo. O corte da cebola, o barulho da carne dourando, o perfume do molho apurando, o toque final do queijo ralado na hora. Tudo é feito como se cada detalhe tivesse importância. E tem, porque cada movimento transmite amor. Quem cozinha sente isso, quem come também. E quando o prato está vazio e a barriga cheia, sobra uma sensação boa de satisfação. Aquela que não é só física, menos é emocional. É a lembrança de estar junto, de compartilhar algo que foi feito com carinho. É a sensação de que, por alguns instantes, o mundo desacelerou para que todos pudessem apenas saborear, e assim, a lasanha, a bolonhesa, cumpre seu papel mais nobre, fazer com que a vida tenha gosto. Gosto de comida de verdade. Gosto de casa. Gosto de abraço quente em forma de prato. Gosto de domingo, gosto de amor. E quando tudo termina, ainda fica aquele cheirinho no ar, um perfume de saudade que paira pela casa. Como se a lasanha tivesse deixado sua assinatura invisível nos cantos da cozinha. Os pratos sujos sobre a pia já não incomodam, porque o prazer de ter vivido aquele momento faz tudo valer a pena. É como se o tempo tivesse desacelerado por um instante, só para dar espaço ao sabor e ao afeto. A lasanha à bolonhesa tem esse poder de eternizar memórias simples. Um almoço de família em que todos riram juntos. Um jantar a dois, à luz de velas. Um reencontro com velhos amigos, onde a conversa flui melhor entre uma garfada e outra. Ela transforma qualquer refeição em celebração. Não importa se a mesa é grande ou pequena, se os talheres são de prata ou de plástico. Onde há lasanha, há um motivo para sorrir. E mesmo quem nunca cozinhou descobre, ao fazer sua primeira lasanha, que há uma alquimia secreta entre paciência e paixão. Talvez o molho tenha demorado um pouco mais. Talvez o forno tenha deixado o topo mais dourado que o planejado. Mas nada disso importa. Porque no fim, a imperfeição se torna charme. E o sabor, mesmo que simples, carrega a beleza do esforço, da intenção, do gesto de alimentar alguém com as próprias mãos. Às vezes, a gente acha que precisa de muito para impressionar. Mas a lasanha mostra que basta fazer com o coração, com ingredientes honestos, com o molho apurado no tempo certo, com o queijo que derrete devagar como uma carícia. Ela não precisa de enfeites, nem de apresentações complicadas. Sua essência está no sabor profundo, na textura cremosa, na camada após camada de cuidado. E se por acaso sobrar um pedaço que nem sempre acontece, guarde como um tesouro. No dia seguinte, basta aquecer e reviver a magia. É como receber um abraço de ontem, aquecido de novo no presente. Um lembrete de que momentos especiais podem ser eternos, mesmo que em forma de uma simples fatia. A lasanha bolonhesa é mais do que comida.
É um símbolo, um ritual que atravessa gerações. Uma prova de que o amor pode ser servido à mesa e que às vezes tudo o que a gente precisa é de um bom prato, uma boa companhia e um tempo para saborear a vida sem pressa. E é nesse silêncio depois da última garfada, quando todos estão com os olhos meio fechados de satisfação, que a lasanha à bolonhesa revela seu verdadeiro segredo. Ela não é só uma receita que se repete, ela é uma lembrança que se cria. É aquela comida que anos depois alguém ainda vai comentar: lembra daquela lasanha que a gente comeu junto aquele dia? E os sorrisos virão naturalmente, mesmo que ninguém se lembre da data, do tempo lá fora ou do que foi dito. Só vão lembrar do sabor, do cheiro, do calor da cozinha e da sensação boa de estar junto. Porque, no fundo, a lasanha é uma carta de amor que se escreve com molho. Cada camada conta uma parte da história, menos a base que sustenta, o recheio que preenche, o toque final que conquista. E isso vale para a vida também. São camadas, são fases, são ingredientes que, sozinhos, não têm o mesmo brilho, mas quando se encontram, formam algo maior, algo que alimenta o corpo e preenche a alma. Não importa se a mesa estiver posta com toalhas bordadas ou com guardanapos de papel. A magia está no encontro, na partilha, na travessa colocada no centro como um sol, irradiando o calor daquilo que foi feito com carinho. A lasanha à bolonhesa é democrática, serve de consolo nos dias difíceis, de mimo nos dias bons e de festa nos dias comuns. É aquela velha amiga que sempre sabe como agradar, como acolher, como aquecer. E o mais bonito, ela sempre pode ser refeita, sempre pode ser reinventada e nunca sai de moda. Pode mudar a receita, o recheio, os temperos, mas o que nunca muda é o gesto de preparar. Porque quem faz uma lasanha não está apenas cozinhando, está dizendo: sem palavras, eu me importo com você. Então, que ela continue sendo preparada com calma, servida com orgulho e saboreada com gratidão. Que continue reunindo pessoas, atravessando gerações, marcando encontros e aquecendo corações. Porque no fim das contas é isso que a cozinha faz com a gente. Transforma ingredientes simples em momentos eternos. E a lasanha à bolonhesa? Ela é rainha nisso! E quando a última fatia desaparece e a travessa ainda quente repousa sobre a mesa, há um tipo de silêncio que só a boa comida sabe provocar, um silêncio de plenitude, um olhar trocado, um suspiro leve, um nossa, que delícia dito quase sem forças. É o momento em que todos estão preenchidos, não só de comida, mas de afeto. Porque a lasanha bolonhesa tem essa generosidade de alimentar mais do que o estômago. Ela alimenta a memória. Da cozinha ainda saem os últimos aromas. Aquele perfume inconfundível de queijo gratinado e molho bem temperado, que parece grudar nas paredes e se recusar a ir embora. E é assim que ela fica, mesmo depois que tudo já foi lavado, guardado, finalizado. Ela permanece, no cheiro que ficou nas mãos, na toalha manchada de molho, no guardanapo amassado de quem se esqueceu da formalidade. Ela fica no ambiente, fica nas conversas que surgiram entre uma garfada e outra. Fica em cada, me passa mais um pedaço, em cada sorriso silencioso de quem queria repetir, mas não queria parecer guloso demais. A lasanha à bolonhesa é talvez a tradução perfeita do que é cozinhar com o coração. Não há pressa em seu preparo, não há impaciência em suas camadas. Ela nos ensina a respeitar o tempo, a dedicação, o calor exato de cada detalhe. E acima de tudo, ela nos lembra que a beleza no simples, no tradicional, no que é feito devagar, com as mãos e com alma. E o mais incrível é que, mesmo sendo feita tantas vezes, ela nunca cansa, nunca deixa de ser especial. Cada vez parece a primeira, porque o sabor da lasanha não está só na receita, mas na ocasião é um prato que se molda ao momento. Pode ser feito para curar uma tristeza, para festejar uma conquista, para surpreender alguém ou simplesmente para trazer de volta o gosto da infância. Seja qual for o motivo, ela sempre se encaixa. E quando você menos espera, alguém pergunta: quando é que vamos fazer outra lasanha como aquela? E a lembrança volta como um abraço. Porque a lasanha tem esse dom de ficar, de deixar rastro, de tocar fundo. E é por isso que ela nunca é apenas uma comida. Ela é uma memória viva, um elo entre pessoas, um convite para sentar à mesa, esquecer o tempo lá fora e simplesmente saborear. Então que nunca falte lasanha bolonhesa nas nossas mesas e nas nossas vidas. Que sempre haja alguém disposto a preparar, alguém ansioso para servir, alguém pronto para sorrir,
depois da primeira mordida. Porque no fundo, toda lasanha é uma declaração de amor escondida entre camadas de massa, molho e queijo. E amor, quando bem servido, nunca se esquece.